Boa noite, gente. Bom ter vocês aqui comigo mais uma vez, né? A gente vai fazer uma live bem gostosa hoje, porque a gente vai conversar, né? Vocês me mandaram muitas perguntas, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Vai ser bem gostoso. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui esperando as pessoas entrarem. Ah, você mora em Capim Branco, Minas Gerais. Eu tenho família em Uberaba. Oi, Pedro, tudo bem? Boa noite, Isa. Denise. Então, hoje eu separei essa live para a gente conversar hoje, porque eu tenho recebido muitas perguntas no direct, mesmo nos posts, e eu achei interessante que a gente pudesse ter esse espaço para tirar algumas dúvidas, né, individuais, pessoais, que muitas vezes, boa noite, Pedro, que muitas vezes são as mesmas dúvidas de muitas outras pessoas. E o que é bem bacana nesse grupo, né, e tem pessoas aqui que já têm frequentado as lives, e aí tem essa troca boa. Obrigada, Rosana. É, na realidade, assim, né, esse agradecimento teu, né, eu sempre falo, isso aqui tem sido uma coisa muito gostosa, poder compartilhar esse conhecimento, essas informações com vocês, porque, no fundo, vai se formando uma comunidade de ajuda, né? As pessoas começam a trocar informações, o grupo sempre é um espaço muito fortalecedor, né? Então, é gostoso ver que vocês têm voltado, né? Têm comparecido, vocês estão sempre aqui às quintas-feiras, às 8h30. Isso está sendo muito rico para todos nós, né? Então, a ideia de abrir esse espaço hoje para falar um pouco mais daquilo que incomoda, afeta, as dúvidas de cada um, é muito nesse sentido até de criar, né, essa condição maior aí de troca e de intimidade em relação a, a essa questão comum que é a ansiedade, né? Oi, Cláudio, boa noite. Eu até quero dizer para vocês, né, assinarem lá o canal do YouTube, porque eu já tinha muitas matérias no YouTube, mas eram matérias que eu tinha feito para jornais, para televisão, enfim, e eu colocava lá. Agora eu estou cuidando desse canal, né? Então, eu estou colocando as lives lá. Então, tem muita gente que me pergunta algumas coisas sobre gerenciamento de ansiedade e que encontra muito conteúdo lá nessas lives. Então, assina o canal, acessa, ativa lá o sininho para vocês receberem as notificações. A gente está sempre colocando coisas novas lá também, tá bom? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Nice. Ah, Maiara! Mas é a Maiara que é a minha paciente ou não? Ah, é a sua loja virtual, Maiara. Ah, tá bom. Então tá legal. Gente, vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Manda aí os coraçõezinhos para eu saber que vocês estão recebendo bem. Ah, então é você, né? Da torre. Me manda os coraçõezinhos aí para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, estão recebendo bem a imagem, que tá bacana, tá? Eu vejo que tem pessoas novas aqui comigo, então eu vou me apresentar. Meu nome é Vânia Calazans, eu sou psicóloga clínica, atuo na área há mais de 30 anos,
tem um trabalho, né, muito voltado a essa questão da ansiedade. Eu trabalho com todas as questões clínicas, mas eu tenho uma formação em psicossomática, em psico-oncologia, trabalho muito com emagrecimento, que também está vinculado a essa questão de ansiedade. Tem uma outra especialidade que é o transtorno explosivo intermitente, que são pessoas que têm explosões de raiva, tá? Então, eu também gosto de dizer para vocês que muitas pessoas aqui estão aqui por conta da ansiedade, do emagrecimento e até do TEI, que eu... Olha, Rosana, a Rosana está falando para eu ir para Maceió. Rosana, hoje, né, esse mundo virtual, essa conexão, facilita muito o contato da gente. Oi, Tamara. Tem pessoas aqui que eu atendo, né, e que eu atendo via Skype. Eu tenho pacientes na Argentina, no Canadá, na França, né, aqui no interior do Brasil todo. Então, eu estou próxima, eu estou pertinho, hoje em dia eu estou pertinho, de Cravinhos, né? Então, assim, hoje esse mundo virtual nos aproxima bastante, né? Eu até quero muito ir para Maceió, porque é uma cidade linda, né? Bom, então, eu vou começar a falar. Ah, uma outra coisa. Eu prometi para vocês na live passada um presente. Então, quem estava aqui na live passada, eu estou devendo esse presente, que eu tinha dito que eu ia colocar na segunda-feira, né? E acabei não colocando porque a gente teve um problema aí de tecnológico. Então, vai estar disponível amanhã, né? Amanhã, na minha bio, tá? Então vocês entram lá na minha biografia, pertinho lá da minha foto, vai estar o link desse presente para vocês, que eu falo um pouco mais sobre ansiedade, e ali tem um questionário para vocês preencherem e irem entendendo um pouquinho mais sobre o que acontece com vocês. Então, assim, o que é importante nessa questão da ansiedade? A gente se conscientizar, tá, do que acontece com a gente. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu falei aí, não sei se alguém viu nos stories, que eu disse, as pessoas muitas vezes me pedem ajuda, né? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu tenho o conhecimento, eu tenho a formação, eu tenho as ferramentas, eu tenho as estratégias, eu tenho todo esse conhecimento que com certeza pode ajudar muito a melhorar as questões de ordem emocionais, sejam elas quais forem, tá? Mas é muito importante que vocês entendam que vocês precisam, primeiro, acreditar na mudança. Isso é fundamental, tá? Se a gente não pudesse mudar, a minha profissão não teria o menor sentido. Então, assim, quando eu digo para vocês que a mudança é possível, porque eu trabalho com isso há mais de 30 anos, eu já ajudei muitas e muitas pessoas, mas é aquilo, tem uma questão lógica nessa história. A mudança é possível, ela é real, porque a gente está em transformação o tempo inteiro. Se vocês pararem para pensar, vocês já mudaram muito na vida. Vocês já funcionaram de uma maneira e hoje funcionam de outra. Então, a mudança é alguma coisa que é recorrente. Agora, lógico... Oi, Flávia, tudo bem? É lógico que aquilo que é mais difícil para a gente, aquilo que traz um sofrimento, demanda um tempo. É um processo para a gente mudar. Então, muitas vezes eu recebo comentários do tipo assim: ah, eu tento, mas eu não consigo, é difícil, às vezes eu tenho vontade de desistir,
né? Eu me canso. Gente, ninguém muda do dia para a noite. Oi, Kátia, tudo bem? Ninguém muda do dia para a noite. As transformações levam um tempo e é um trabalho, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai me procurar no consultório, eu sempre digo, é um processo terapêutico, é um trabalho terapêutico. A gente trabalha em dupla, né? O paciente tem que fazer a parte dele, porque e o que é a parte dele? Colocar o que ele vai aprendendo, o que ele vai entendendo, o que ele vai sacando dentro do processo terapêutico em prática. E eu sempre digo também que cada um tem um tempo interno. Então, quando vocês me perguntam assim, demora? Quanto tempo demora para a gente ter resultado? Gente, isso não tem medida, tá? Não tem prazo. Isso depende de cada um, do quanto você vai se envolver com o seu processo de mudança. E o que eu disse é o seguinte, sempre que a gente começa um processo, né, tem que haver um envolvimento, uma dedicação. Então, a gente tem que se apaixonar pelo nosso processo de mudança, de desenvolvimento, de crescimento. O trabalho, né, ele é contínuo, ele vai acontecendo com o tempo. Então, assim, né, a Rosana está dizendo que sozinha ela não consegue. Tudo bem, né? Então, assim, claro que a parceria, o conjunto é fundamental, mas é muito importante que, porque assim, isso aqui não é um processo terapêutico, tá? Isso aqui é um processo de ajuda, né? É um processo de crescimento, mas não tem uma finalidade psicoterápica, porque eu não tenho condição de fazer isso nesse contexto, tá certo? Então, o que a gente está fazendo aqui eu trago o conhecimento para vocês, eu trago as ferramentas para vocês e a gente vai colocando isso em prática dentro desse contexto que a gente tem aqui, tá? Nesse momento ainda, tá? Porque assim, o que eu pretendo é trazer novidades para vocês, eu pretendo trazer outras possibilidades, outros contextos para a gente trabalhar mais especificamente as questões de ansiedade e tudo mais, mas por enquanto, dentro disso que eu posso, no momento que são só as lives, vamos lá, né? Vamos colocando em prática. Oi, Elias. Vamos colocando em prática, tá? E eu estou vendo, né? A Rosana está dizendo que ela já começou um processo de terapia e tudo mais. Muitas vezes, gente, a gente não dá certo com um terapeuta, não funciona. Então, assim, não desistam, né? Insistam, porque isso é muito importante, a gente não desistir das nossas questões, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a responder aqui algumas perguntas. Então, todas as perguntas que eu recebi estão aqui, tá? E eu vou, oi, Fátima, eu vou lendo e vou respondendo. Algumas eu vou falar mais ou menos junto, porque tem mais ou menos assim o mesmo enfoque. Gostou da ideia dos filmes? Então, isso eu queria saber também. Vocês assistiram os filmes? Tem mais, eu ainda vou pôr outros. Vocês gostaram da ideia dos filmes? Porque, assim, o meu propósito com os filmes foi dar a oportunidade de vocês verem de fora o que acontece com vocês. Então, por exemplo, naquele filme lá do Alguém Tem que Ceder, né? Se vocês tiverem a possibilidade de assistirem, assistam, porque vocês vão ver a dinâmica ali do casal, o quanto os dois são
ansiosos, controladores, defendidos, né? Então, assim, eles têm muito medo, e a ansiedade é isso, né? A necessidade do controle, oi, Kátia, a necessidade do controle, a dificuldade de entrega. Você não conseguiu, Elias, mas assim, tá lá, vai com calma. Espero que a sua esposa esteja melhor, né? Tô vendo aí que ela teve dengue. Vai lá, assiste os filmes, depois vocês comentam. Nas próximas lives a gente pode ir falando, tá? Porque é bem bacana quando a gente consegue estar de fora e olhar o outro, né? No filme lá do Woody Allen, que ele tem uma crise de ansiedade, no momento que ele vai ao médico, fica muito evidente a questão do exagero, né? O médico pede para ele um exame e ele já começa a achar que ele está morrendo. Então, quando a gente olha de fora, é muito interessante, porque aí você consegue ver que aquilo é completamente fora da realidade, tá? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que diz assim: eu sou ansiosa e o que eu faço para me livrar da ansiedade? Bom, a gente não se livra da ansiedade, tá? Ansiedade é um estado natural do nosso organismo, está vinculado à questão da nossa sobrevivência. A ansiedade é sempre uma resposta a uma situação de estresse. Então, a gente precisa de um mínimo de ansiedade para sobreviver, para a gente trabalhar, para a gente ficar atento às coisas, para você não perder a hora, para você saber atravessar uma rua, para você estar atento na hora que você vai dirigir, para você prestar atenção. Por exemplo, né, o Elias está falando aí que a esposa teve dengue. Então, essa atenção, o que será que ela tem, né, dentro de um contexto de normalidade? Então, assim, poxa, ela está com febre, ela está com dor, um dia, tal, vamos ao médico. Então, a gente precisa de um mínimo de ansiedade para sobreviver. Então, ninguém se livra da ansiedade, a ansiedade é um estado natural do organismo. O que acontece é que algumas pessoas têm mais dificuldade para gerenciar a ansiedade. Então, aumenta esse nível de ansiedade, tá? É isso. Então, a ansiedade é uma questão natural, só que algumas pessoas têm essa dificuldade de gerenciar a ansiedade. Aí tem uma outra pergunta. Tenho muitas crises de ansiedade. Como posso controlar essas crises? Né? E uma outra pessoa também me fez essa mesma pergunta. Como controlar a ansiedade na crise? Então, a crise de ansiedade é o ápice da ansiedade, tá? Não tem estado mais ansioso. Eu estou olhando aqui o que a Kátia está escrevendo. Você anota para mim, Vicky? Eu respondo depois, tá, Kátia? Então, assim, a crise de ansiedade é o estado mais ansioso que a gente pode ter. Então, nesse estado de ansiedade, e alguém. Deixa eu ver. Algumas pessoas me perguntaram das questões físicas, tá? Da ansiedade. Então, assim, o que é a ansiedade? Vocês podem ir lá no YouTube, tem uma live sobre isso, como controlar a ansiedade e tudo mais. Mas eu vou falar aqui de uma maneira mais resumida. Então, a ansiedade é fisiológica, ela não é emocional. Emocional são os sintomas, tá? Então, a ansiedade é fisiológica. O que é a ansiedade? A ansiedade é aumento da frequência cardíaca e aumento da frequência respiratória. Isso tem níveis. Tá? Então, nesse nível que a gente precisa do dia a dia, isso está ali, baixinho, tá? Quando isso vai aumentando, a gente vai tendo os sintomas físicos e emocionais. Então, quando aumenta muito a frequência cardíaca e aumenta muito a frequência respiratória, a gente passa a ter taquicardia, respiração ofegante, aumento da sudorese,
tremor, agitação interna, sensação de desmaio. E a crise de ansiedade é tudo isso junto, tá? Lá em cima, a gente está sentindo isso muito forte. Então, como sair da crise de ansiedade? Fazendo a respiração diafragmática. Gente, parece bobagem. Quem não faz, acha uma bobagem, mas a respiração diafragmática é, assim, vamos dizer assim, a melhor coisa e talvez o principal, porque ela funciona exatamente como uma medicação. Quando você entra num hospital com crise de ansiedade, eles vão te dar um calmante, um sossega-leão. O que esse sossega-leão vai fazer? Diminuir a tua frequência cardíaca, diminuir a tua frequência respiratória, colocar seu corpo em estado de relaxamento. É isso que o remédio faz. E é exatamente isso que a respiração diafragmática faz. Quando você faz a respiração diafragmática, não tem como você ficar ansioso, tá? Por quê? Se ansiedade é o aumento da frequência cardíaca e o aumento da frequência respiratória, e a respiração diafragmática diminui a frequência cardíaca e diminui a frequência respiratória, não tem como você estar ansioso se fisiologicamente você estiver calmo. O que acontece é que... Vamos ver aqui, tem pergunta aqui. Tá, mas anota, porque isso aqui é legal. Então, assim, o que acontece é que quando a gente está na crise, tudo que o corpo quer é que você reaja, o cérebro quer que você reaja. Então, fazer a respiração diafragmática, no começo é mais difícil, por isso vocês têm que insistir, tá? A respiração diafragmática, Viviane, você assiste a live, é uma respiração longa, profunda. Nessa live que está no YouTube, eu explico direitinho. Inclusive, eu fiz com as pessoas que assistiram a live, eu fiz aqui. Então, se você assistir a live, tem lá, tá? Para você fazer junto comigo, tá? Assiste, treina e faz. Quando você faz, você sai da crise. Então, para todo mundo que me perguntou como pode controlar a crise, fazendo a respiração diafragmática. É a mesma coisa que você tomar um remédio, tá? Eu brinco que é carregar o Rivotril na bolsa. Olha, tenho ansiedade, angústia, aperto no peito, o que fazer? Isso, faz a respiração diafragmática. Por quê? Porque esse aperto no peito, esse desespero, tá? São os sintomas da ansiedade. Se você fizer a respiração, você vai se tranquilizar, isso vai melhorar, vai... Olha, tem muita gente que está escrevendo aí que está se sentindo melhor com a respiração diafragmática. É isso, gente, não tem erro, tá? Não é a cura de todos os males, tá? Lógico que, assim, a gente precisa entender todo o processo e tudo mais, mas isso é o que faz com que você se equilibre naquele momento. Então, quanto mais você faz a respiração diafragmática durante o dia, mais você vai se sentindo fisiologicamente tranquila, tá? Obrigado, Tamara. Por que quando eu fico ansiosa, eu tenho a impressão de não sentir o corpo e fico desesperada? Por isso que eu falei, porque a ansiedade, né, ela tem níveis, e quanto mais alto o nível de ansiedade, mais você tem os sintomas físicos. Repetindo, aumenta a tua frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, você começa a ter todos esses sintomas. Aumenta a sudorese, tremor, taquicardia, parananana, tá? E aí vem essa sensação, às vezes de desmaio, de não sentir o corpo, e a gente entra em desespero porque o cérebro associa com doenças de morte iminente, infarto, derrame, AVC. A gente acha que está tendo um troço, mas eu sempre repito isso, ninguém morre de ansiedade. Ninguém morre numa crise de ansiedade. Então, fiquem tranquilos. Quando vocês estiverem com uma crise de ansiedade ou sentindo uma ansiedade exagerada,
faz a respiração que passa. E olha, não precisa ir longe. Tá todo mundo vivo aqui. E mesmo não fazendo a crise, tem uma hora que passa. Não fazendo a respiração, tem uma hora que passa. Uma crise de ansiedade, ela dura no máximo 10 minutos. Tá? Então, quando vocês fazem, a Maria Inês, né, tá dizendo que quer aprender, assiste a live lá. Né? Você tá rindo, né, Elias? Mas é isso, ninguém morreu aqui de ansiedade. Então, assim, ninguém morre, tá? É só esperar que passa, mas você pode esperar se sentindo mal, achando que vai morrer, sofrendo, ou você pode esperar fazendo a respiração. Então, a Isa está dizendo que às vezes ela acha que ela vai morrer. Todo mundo que tem um nível de ansiedade lá em cima acha que vai morrer. Tá? Todo mundo que está aqui, né, acha que vai morrer. Tá bom? Tá viva, né, Kátia? É isso aí. Tá todo mundo vivo. Ó, vivo sentindo coisas estranhas no corpo e ultimamente ando muito esquecida. Tá, então essas coisas esquisitas no corpo são sintomas de ansiedade. Ultimamente ando esquecida. Por quê? Gente, quando a gente está num nível de ansiedade mais alto ou frequentemente ansioso, tá? A gente não consegue organizar o pensamento, tá? Não dá para organizar o pensamento. Presta atenção. A gente só consegue organizar o pensamento quando a gente está fisiologicamente calmo, tranquilo. Tá? Por exemplo, se você está nervosa e tem alguém brigando com você, você está fechada, você não vai ouvir o que aquela pessoa falou. Mas, passado um tempo, quando você se acalma, você fala, poxa, até que ela tinha razão, né? Pode ser que seja assim mesmo e tudo mais, mas você só consegue fazer isso se você se acalmar. Então, muitas vezes a dificuldade de atenção, de concentração, de memória. Alguém me perguntou aqui se a gente pode esquecer aquilo que a gente aprendeu na vida acadêmica, né? Não. O que você aprendeu, se você prestou atenção, está aí dentro. Olha, alguém sente aperto no peito e angústia? Todo mundo que tem excesso de ansiedade sente, Eliana. Todo mundo, tá? Vai todo mundo responder que sente. Se a gente estivesse numa classe, todo mundo ia levantar a mão, tá? Então, assim, eu já falei isso para vocês, vou repetir para quem não me conhece, eu fui uma pessoa extremamente ansiosa, tá? E eu hoje lido muito bem com isso. Outro dia eu fiz uma live contando que eu tive que fazer uma ressonância magnética. Eu sou uma pessoa que tem uma certa claustrofobia e hoje eu controlo tudo isso. Então, o que eu estou falando para vocês, eu utilizo, tá? Eu ponho em prática. Eu sei o tamanho desse sofrimento. Então, voltando aqui para a história da memória, tá? Não, ninguém perde. Se você prestou atenção quando você aprendeu, tá aí guardado, esse conhecimento está aí registrado. Agora, se você está com dificuldade de atenção e concentração, é porque você não. A ansiedade tira o foco da atenção, né? Sim, meditação ajuda sim a questão da ansiedade, por quê? A meditação é você, quando você faz a meditação, você faz a respiração, você se tranquiliza, né? E aí você consegue se concentrar no aqui e no agora, tá bom? Eu não vou ficar respondendo aqui, porque a minha assessora está anotando aqui todas as perguntas, tá? Oi, Ana Silvia. Bom, aí tem uma pessoa que disse assim, eu tento fazer várias coisas, mas eu não consigo, alguma coisa me prende, tá? Quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue prestar atenção em todas as coisas. E muitas vezes a gente entra naquele processo de procrastinação. A gente começa a deixar para depois, evita, tá? Então, muitas vezes,
essa sensação, porque a gente tem 3 respostas ansiosas. Luta, que é enfrentamento, fuga, que é você se esquivar da situação, e paralisia, né? Então, nesse caso que você está dizendo que você não consegue fazer as coisas, é uma situação que muitas vezes pode ser em função da ansiedade, sim, né? De se sentir paralisado. Tem a ver com a ansiedade o fato da pessoa muitas vezes não saber o que quer para a própria vida? Sim, porque não estou dizendo que é só isso, tá? Mas isso está relacionado à ansiedade também. Por quê? Porque a ansiedade é insegurança, é um medo que não se explica, é uma preocupação. Então, esse eu não sei o que eu quero está muito vinculado ao medo da escolha. Porque quando você está ansioso, você está inseguro. Então, você não tem certeza se aquele é o melhor caminho para você. Entende? Então, isso sim pode ter a ver com o processo de ansiedade. Sofro com dores no pescoço. Isso é ansiedade? Olha, não sei, né? Se você não tiver nenhum problema clínico, muscular, nem nada disso, pode ser ansiedade, porque quando a gente está num estado de ansiedade, a gente normalmente tensiona o corpo, tá? Talvez alguns de vocês tenham um problema de ATM, né? De ranger o dente, de travar o dente, né? À noite, principalmente, bruxismo que a gente fala, que é a tensão. Então, as dores musculares são comuns. Tem muita gente que tem fibromialgia e que, quando trata a questão da ansiedade, melhora muito. Eu tenho uma paciente que. Flávio, estou vendo o Flávio aqui. Tá na live, Flávio, tá no YouTube, tá? Eu vou passar. Então, essa questão da tensão, né, tanto da tensão muscular quanto do trancamento e tudo mais, muitas vezes, tratando a ansiedade, a pessoa melhora, né? Então, eu estava dizendo, eu tenho uma paciente que tinha uma fibromialgia forte, né? Normalmente ela está aqui, hoje ela não está, mas ela melhorou muito. Hoje ela não tem mais crise de fibromialgia, tá bom? É normal eu explodir em pouco tempo e me arrepender? Olha, isso talvez tenha a ver, né? Normal eu explodir em pouco tempo e me arrepender? Então, assim, muitas vezes, quando a gente está ansioso, a gente tem um nível de irritação maior. A irritabilidade é maior, tá? Uma coisa que a gente tem que ver também é que, muitas vezes, o quadro de ansiedade, de depressão, tá? Pode estar associado a um quadro de ansiedade. Às vezes, não é incomum que essas coisas aconteçam. Então, tem algumas doenças, alguns transtornos psíquicos que têm como sintoma explosão de raiva e irritabilidade. O transtorno explosivo intermitente, a depressão, a ansiedade. Então, assim, eu não tenho como diagnosticar aqui, tá? Mas são questões que podem estar vinculadas a essas explosões de raiva, e como é uma coisa impulsiva, intempestiva, muitas vezes vem o arrependimento depois, que é a hora que, né, cai a ficha, tá? Ó, eu não tenho amor próprio. Isso tem a ver com ansiedade? Gente, amor próprio, autoestima, tá? Sempre que a gente tem uma questão emocional, psíquica, e aí a ansiedade entra também, a gente pode fragilizar essa questão da autoestima, entende? Então, assim, não é que a tua baixa estima é sintoma da ansiedade, mas quando a gente está num processo de muita ansiedade, num processo longo de ansiedade, às vezes a gente vai, né,
entrando numa situação assim de autodepreciação, de desinteresse pela própria vida. Então, a gente pode. Oi, Fernandinho. A gente pode sim, né, entrar nessa situação de ficar com uma baixa estima. Sou desanimada e sempre penso negativo. Isso é sintoma de ansiedade? Olha, o pensamento negativo está sempre vinculado à ansiedade. Quando a gente está ansioso, a gente não consegue pensar nada de bom. Todos os pensamentos são negativos, são ruins, são catastróficos, porque é uma forma do cérebro te avisar que você está em risco, tá? Então, naquela live que eu fiz sobre ansiedade, que eu explico direitinho como a ansiedade funciona, tá lá, né? O cérebro entende que você está correndo um risco, um perigo, é um sistema de alerta, então não tem como você ter bons pensamentos quando você está ansioso. Agora, os pensamentos negativos, depreciativos, também podem estar ligados à depressão. Então, isso precisa ser melhor diagnosticado, melhor avaliado, tá? O fato de não ter paciência, ser nervosa, explosiva, tem a ver com a ansiedade? É aquilo que eu falei, a impaciência, a irritação, muitas vezes a explosão, porque, gente, quando a gente está muito ansiosa, né, a ansiedade é uma preocupação. Se você está preocupado, você está nervoso. Se você está nervoso, você está irritado. E a probabilidade de você ter uma explosão de raiva, brigar, ter atitudes impulsivas é grande, né? Então, quando a gente aprende a gerenciar a ansiedade, com certeza tudo isso melhora. Agora, se a explosão de raiva for sintoma de uma outra coisa, né? Aí gerenciando a ansiedade melhora muito, mas não é o suficiente, né? A gente tem que entender melhor isso, tá? É verdade que após uma fase de ansiedade e até pânico vem uma depressão? Não, não é verdade, tá? A pessoa pode ser ansiosa e não ser depressiva. A pessoa pode desenvolver transtorno de pânico e não desenvolver depressão, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, fica tranquila que se você tem ansiedade, tá numa fase de ter crise de pânico e tudo mais, não significa que você vai desenvolver uma depressão, tá? Eu tenho ansiedade, meu filho de 11 anos começou a desenvolver. O que fazer? Gente, a ansiedade é um estado natural do organismo, como eu disse agora há pouco. Todos nós temos ansiedade, o que acontece é que algumas pessoas têm mais dificuldade de gerenciar a ansiedade do que outras, e nós aqui, né, somos um grupo de pessoas mais ansiosas, tá? O que acontece? Apesar da ansiedade ser fisiológica, tem um lado disso que é aprendido. Então, eu não preciso perguntar para ninguém aqui, tá? Mas eu vou perguntar. Pensem, tem alguém na sua família, pai, mãe, irmãos, mas pensa nos pais e nos avós que têm um comportamento ansioso. Escreve aí quem identificar que tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que é ansioso. Manda os coraçõezinhos aí para mim. Nervoso, preocupado, controlador, porque a gente tem uma certa dificuldade de identificar a ansiedade, tá? Então, pessoas mais nervosas, mais preocupadas, mais controladoras, olha, lá em casa todo mundo. Não, aí, tá vendo? Vocês vão escrevendo aí, vai todo mundo, ó. Não tem como. Todo mundo que tem um perfil mais ansioso tem alguém, pai, mãe e avós que tem um perfil ansioso. E a criança, ela aprende por modelação.
Tá vendo? Ó, vocês estão aí escrevendo, tá aí. Né? Por quê? Porque é só vocês imaginarem o seguinte: imagina a criança pequenininha e ela tem lá, né, alguém em casa que diz assim: corre, né, vai chegar atrasado, não vai dar tempo. Anda, menino, né? Corre, vai tomar banho, né? Faz a lição depressa, ou cuidado, né? Você vai se machucar, né? Pegou o agasalho, né? Você vai ficar doente, né? Onde você vai? Né? Com quem você vai? Então, assim, é tudo isso, percebe? Então, a criança, ela cresce num ambiente ansiogênico. Então, ela acaba desenvolvendo um perfil mais ansioso também, percebe? Então, assim, você que me perguntou do seu filho, na realidade, o que que você precisa? Começar a gerenciar a sua ansiedade, né? E isso aqui, gente, vixe, eu falando, gente, pensa o seguinte, eu estou dando uma ótima notícia para vocês. Ansiedade, a gente trata e a gente melhora muito. Quem tem um perfil ansioso vai gerenciar a ansiedade o resto da vida, tá? Mas a gente consegue. Às vezes, a gente se vê lá, né, com o pezinho. Eu contei para vocês, quando eu tive que fazer a minha ressonância magnética, eu fiquei preocupada, eu fiquei mais ansiosa, mas eu encontrei uma estratégia. Liguei antes, perguntei, me preparei, fiz respiração e consegui fazer o exame inteirinho. Fiquei 1 hora dentro do tubo lá, né, inteirinha, com a cabeça presa, o pescoço preso, e consegui. Então, é isso, tá? Então, a gente consegue gerenciar a ansiedade. Ó, sinto dores no abdômen, enjoo de estômago. Exatamente, são todos aqueles sintomas. Então, por que que a gente tem enjoo? Por que que a gente... Porque a Marta aqui, ó, a Marta é médica, né? Então, assim, ela entende bem isso, né? Então, assim, quando a gente está com essa alteração fisiológica toda, né? Todos esses sintomas aparecem. Eu vi que alguém escreveu aí que desmaiou. É exatamente isso. Num nível de ansiedade muito alto, a gente tem enjoo de estômago, tremor, sensação de desmaio, né? Que é o tal do pânico que a gente chama. Ó, o que fazer para melhorar da ansiedade, além da respiração diafragmática? Existem uma série de técnicas, eu já coloquei aí em algumas lives, está tudo lá no YouTube, eu já passei algumas técnicas para vocês, aos poucos, a gente vai fazendo outras coisas, isso que eu vou disponibilizar para vocês amanhã, baixem o e-book, Vontade de Chorar, baixem o e-book, façam, comecem a monitorar a ansiedade de vocês, tá? Tudo isso ajuda. Vocês vão sentindo que vocês estão... Gente, espera só um pouquinho que eu tenho que tirar o som aqui, que tá... Tudo isso vai dando para vocês uma sensação de que vocês estão mais no controle da ansiedade, tá? Ó, somatização, coceira no corpo, essa sensação de que o chão está afundando é porque você tem essa sensação de perda de controle, tá? Que é em função da ansiedade. Por que que quando morre alguém conhecido, a ansiedade vem e o medo fica pior? A gente não vive pensando na morte, né? Mas a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. A gente, não sei, né? Tava vendo aí, ontem saiu a notícia lá que o cara que estava, o jornalista que estava lá no voo da Chapecoense não morreu no acidente, morreu jogando futebol numa pelada, né? Então, assim, a gente sabe que, né, não tem aquele ditado, para morrer basta estar vivo? Pois é, mas a gente não vive pensando na morte. Agora, quando acontece uma situação trágica na vida da gente, próxima, uma coisa que nos faz entrar em contato com a morte, para quem é ansioso, né, isso impacta na questão da insegurança, do medo. Então, você já começa a trazer isso para você.
a pensar em você, né? E aí vem essa angústia. Você fica mais inseguro ainda, com mais medo ainda. Por isso que a gente fica mais preocupado com mais medo. Por que nós ficamos com o coração acelerado? É isso que eu falei, né? Porque aumenta a frequência cardíaca quando você entra num nível de ansiedade. Ó, a ansiedade inibe vontades, libido, vontade de crescer, de ser alguém melhor na vida. Normalmente, a falta de libido, ela está vinculada à depressão, tá? A depressão é uma sensação de desvitalização, de falta de energia. E aí a gente não tem vontade de nada, né? A pessoa ansiosa normalmente é uma pessoa muito produtiva, até exageradamente produtiva. Então, isso tem mais a ver, fala mais no sentido da depressão do que da ansiedade. É possível parar o uso da medicação? Sim, né? Dá para gente, para quem tem um quadro só ansioso, dá para controlar a ansiedade. Uma hora você vai deixar de usar a medicação, mas nunca pare a medicação sem falar com o seu médico. Se você está tomando a medicação, eu brinco que paciente psiquiátrico é o paciente mais sem vergonha que existe, tá? Por quê? Porque o paciente que toma medicação psiquiátrica, ele mexe na medicação. Ele acha, estou melhor, estou me sentindo um pouquinho melhor, vou diminuir a dose, não preciso disso tudo, tá? Gente, não faz isso, tá? Porque assim, ninguém diminui o remédio da pressão, ninguém diminui o remédio da diabetes, mas a gente acha que remédio para ansiedade, depressão, tudo que é psiquiátrico faz mal. A gente parte desse princípio. Vicia, causa dependência. Gente, não é nada disso, tá? O remédio psiquiátrico, quando ele é bem indicado, ele serve para tratar, tá? Então, sim, em relação à ansiedade, você pode sim ficar sem medicação. Mas se você está fazendo uso de medicação, não interrompa isso sem falar com o seu médico, tá? E o que eu estou dizendo é, se você está tomando a medicação, é porque muito provavelmente você não está conseguindo gerenciar essa ansiedade de outra forma. Se você está com crise de pânico, não vai largar o remédio do dia para a noite, tá? Então, assim, vai acompanhando aqui o nosso trabalho, vamos juntos e tudo mais, mas faz a coisa com bom senso, tá? Minha filha tem toque, não consegue fazer nada. O que eu posso fazer? O toque é um transtorno de ansiedade, tá? A pessoa desenvolve o toque porque é uma maneira que ela encontra de aliviar a ansiedade. Então, o toque é aquela coisa. Ela faz várias vezes a mesma coisa, buscando se certificar e ter um alívio, tá? Então, eu vou lá, cada pessoa tem um toque diferente. Eu já tive pacientes com toque gravíssimos que melhoraram muito, tá? Mas o que é importante vocês entenderem é que, assim, dependendo do nível, porque mania todo mundo tem, tá? Então, assim, você ter uma mania não tem problema nenhum. Quando a gente começa a considerar que isso é um transtorno, quando traz prejuízo para a vida. Então, se você deixa de trabalhar, se você se atrasa para um compromisso, se aquilo começa a te trazer sofrimento, aí a gente já pode começar a enquadrar isso num transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. Então, essa pessoa que me falou da filha, o que ela pode fazer, né, é acompanhar essa filha nesse tratamento, entender que vai levar um tempo. Essa pessoa vai precisar desenvolver estratégias para lidar com isso, ter calma, que isso leva um tempo, mas tem condição sim de remissão de sintoma, tá? Então,
tudo aquilo que é decorrente da ansiedade pode sim ser controlado, ser gerenciado. Os sintomas podem sim regredir. Às vezes a gente precisa do uso da medicação para ajudar. Eu brinco, o que eu falo para as pessoas é o seguinte: em alguns momentos você pode escolher matar um leão por dia, ou seja, não quero tomar remédio, eu vou enfrentar isso sem remédio. Então, assim, se você tiver num nível de sofrimento muito grande, vai ser matar um leão por dia, né? A medicação muitas vezes facilita a vida da gente. Então a gente tem que ter bom senso, tá? Às vezes a medicação é importante. Agora, se você não quer tomar medicação, então vamos lá, né? Vamos trabalhar. Vamos investir energia para sair desse momento, tá? Atividade física ajuda, porque quando você faz atividade física, você produz hormônios que melhoram o humor, tá? Então, sim, todo mundo aí que puder fazer a atividade física, né? É legal, ajuda sim. É uma estratégia para aliviar a ansiedade, porque tem esse componente fisiológico que melhora a produção desses hormônios do humor, então é legal. Por que que é mais comum as crises aparecerem de madrugada? Ou isso é relativo? Não, é relativo. Tem pessoas que têm crise de madrugada, tem pessoas que têm durante o dia. O que acontece quando a gente. Outro dia alguém me perguntou, não, mas por que que eu acordo assim? Porque você não relaxou o suficiente para dormir. Para a gente dormir, a gente precisa estar relaxado. E quando você não relaxa o suficiente, é como se o cérebro ficasse ligado. Então, aquele sono que não é profundo e de repente vem uma informação qualquer, te desperta e você está numa crise, tá? Bom, acho que eu respondi todas as perguntas aqui que me fizeram na caixinha. Tem um monte aqui, né? O que eu percebo é que a ansiedade prejudica muito na nossa organização. Meu principal objetivo é tentar otimizar o tempo para dar conta de tudo. Pois é, né? Então, assim, começa daí, dar conta de tudo. Vamos com calma, né? Então, de fato, a ansiedade atrapalha muito nessa questão da organização, porque você pensa em 500 coisas ao mesmo tempo, tá? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, então as pessoas que têm um perfil mais ansioso são pessoas normalmente autocríticas, autoexigentes, autoeficazes, então elas querem dar conta de todas as coisas, tá? E aí fica muito mais difícil. Então, ao invés de você ficar preocupada em dar conta de tudo, né, pensa que você se tranquilizando, se acalmando, tá, você vai conseguir fazer as coisas no seu tempo. É daí que a coisa começa, tá? A gente tem que equilibrar esse tempo interno. Tá? Eu costumo dizer que as pessoas mais ansiosas, elas têm 15 pratos lá em cima, duas mãos aqui embaixo para equilibrar e vai cair prato. Não tem como, gente. Então a gente precisa diminuir o ritmo, né? Aprender a lidar com a frustração e o limite para conseguir fazer as coisas. Na maioria das vezes vem acompanhada de depressão? Não. Não necessariamente. Muitas vezes a depressão vem acompanhada de ansiedade, mas você pode ter quadros de ansiedade sem sintomas depressivos, tá? Sou muito ansiosa, desconto na comida, está me fazendo muito mal. O que fazer? Então, muitas vezes a gente vai buscar alívio na comida porque a comida, de fato, traz uma sensação de prazer imediato. Tá? Por isso que eu comecei a falar mais sobre ansiedade
porque todas as pessoas que têm problema com sobrepeso, elas têm uma questão ansiosa. A maioria das pessoas que têm sobrepeso, elas não comem porque elas têm fome, elas comem para aliviar a tensão, para aliviar sofrimento, para aliviar estresse. O que fazer? Vamos lá, né? É gerenciar essa ansiedade e eu vou trabalhar isso com vocês, trazendo esses conteúdos e aos poucos é o que eu falei, né? Em breve eu vou propor algumas outras coisas, mas por enquanto o que eu tenho para oferecer para vocês são essas lives. Então vai lá no YouTube, assina o canal, baixa lá, assiste a live de gerenciamento de ansiedade. Eu tenho uma live que fala exatamente sobre isso, sobre ansiedade e sobrepeso, tá? Assiste lá. Tem live que fala sobre ansiedade e insônia, tá? Quando eu estou em crise de ansiedade, eu fico sem comer. Para algumas pessoas, trava o estômago. Era o que acontecia comigo. Eu cheguei a parar no hospital, ter que tomar soro, porque eu não conseguia comer. Eu fiquei um tempo à base de leite, eu só conseguia tomar leite, né? Travou meu estômago. Obrigado, gente. Tem muita gente me agradecendo aqui, né? Pedindo que Deus me abençoe, e eu agradeço de coração. Então, assim, às vezes acontece isso, tá? Eu vou falar sobre a hipnose, só um pouquinho. Enjoo, sensação de desmaio, às vezes fico com medo de não conseguir trabalhar. É isso que eu falei para vocês, de fato, né? E é isso que é importante vocês entenderem. Como ela é fisiológica, tem essa questão do aumento da frequência cardíaca, do aumento da frequência respiratória, acontece isso mesmo, tá? A gente muitas vezes tem todos esses sintomas aí, sensação de desmaio, enjoo, às vezes falta de apetite, provoca insônia. Já fiquei uma semana sem conseguir dormir. Sim, gente, falta 26 segundos. Eu achei que a gente tinha 1h30. Eu vou gravar, olha, tem gente me pedindo aqui para falar sobre hipnose. Eu vou gravar para vocês, tá? Falando sobre hipnose. Gente, mil desculpas, eu achei que a gente teria 1h30, mas tá dizendo aqui, ó, tá num reloginho, uma contagem regressiva. Eu acho, olha, vídeo ao vivo pausado. Bom, vai reconectar. Vê se reconecta, Vicky. Eu acho que dá para você começar uma nova. Então tenta, vamos ver. Mas salva primeiro, né? Salvou. E agora? Será que eu consigo? No Face ainda está aí. Vamos ver se eu consigo continuar aqui no... Gente, voltei, estou ao vivo de novo. Se As pessoas têm que entrar. Se vocês estão aí, vão entrando de novo. Voltei, gente. Deixa eu ver aqui. Ansiedade provoca insônia? Olha, gente, voltei. Consegui. Então vamos lá. Agora estou menos ansiosa, vou falar mais devagar. Manda aí os coraçõezinhos para saber que vocês estão aqui, que eu não estou sozinha. Ah, tá vendo? Olha o que é a ansiedade. Na hora que eu vi lá o reloginho, eu fui entrando. Ai, meu Deus, o que eu fiz, né? Extrapolei o tempo aqui. Então vamos lá. Ansiedade provoca insônia? Sim, a ansiedade pode provocar insônia, porque para a gente dormir, a gente precisa relaxar. A gente precisa estar num nível de relaxamento, senão a gente não dorme, tá? A gente só dorme quando a gente entra num relaxamento profundo, tá? Então, se teu cérebro fica pilhado, funcionando, você não dorme. E aí a gente entra nesse ritmo, essa intensidade grande aí, né? Creio que para meditar a gente precisa estar fora da crise. Não, de fato, não dá para meditar numa crise, não dá, tá? Na crise, o que você precisa fazer é a respiração, tá? Então,
Porque a meditação, e aí daqui a pouco eu vou falar sobre a hipnose, a diferença entre meditação e hipnose é que na meditação você precisa se concentrar, prestar atenção na tua respiração e ficar no presente. Os pensamentos vêm, então a ideia é que os pensamentos não fiquem, que você volte a atenção para o seu corpo, o que está acontecendo no seu corpo, mantenha a respiração, o foco da respiração. Isso é meditação, tá? Você focar a atenção em você. É a atenção plena, né? Você voltar a atenção para você. Então, na crise de ansiedade, quando você está ansiosa, é difícil meditar. É importante meditar fora da crise. Você adquirir o hábito de meditar, de fazer o relaxamento, de fazer a respiração, porque aí você vai mantendo o seu corpo num estado de maior tranquilidade, tá bom? Então, na crise não dá para meditar, não. Me irrito muito quando eu estou na crise. Sim, quando a gente está muito ansiosa, a gente fica irritada, porque é isso, é uma tensão emocional, tá? Então, é natural que a gente entre num estado de ansiedade, de irritação, quando a gente está mais ansioso, né? Alguém aqui que está aqui comigo agora fica irritado quando está mais ansioso? Alguém percebe essa irritação quando está mais ansioso? Escreve aí, manda coraçãozinho, põe um sim, né? Põe um eu, né? Então, né? Aí, tá vendo? É natural, tá vendo? Olha, as pessoas estão dizendo que sim, que elas percebem, azedo, né? Porque é essa coisa da irritabilidade, entende? Então, assim, quando a gente está mais ansioso, a gente está mais alerta, a gente está mais atento, então a gente fica mesmo mais irritado, tá? Por isso que, assim, o oposto da ansiedade é a tranquilidade, né? É o que a gente vai buscar, se acalmar. Minha mãe está passando pelo processo de insegurança, medo de adoecer, fazendo a respiração, mas ainda anda oscilando muito, não mantém o bem-estar. É aquilo, né? Leva um tempo. Muitas vezes, como a ansiedade é um estado de alerta, tudo que o cérebro não quer é que você se tranquilize. Então, se você está com medo de ficar doente, se você está com medo de que as coisas vão dar errado, de que a vida está piorando, e no envelhecimento isso acontece muito, tá? Tudo que seu cérebro não quer é que você descanse, que você fique tranquilo, tá? Então, por isso que eu digo, tem que insistir na respiração, porque é isso que é importante vocês entenderem, que a tranquilidade é o oposto da ansiedade. Então, teu cérebro não quer que você se tranquilize, mas é isso que você tem que buscar, tá? Trauma de infância causa ansiedade na fase adulta? Gente, trauma de infância, né? Assim, todas as situações difíceis, traumáticas, se é trauma, né? Se aquilo é considerado um trauma, é porque teve um peso emocional, um significado emocional muito grande. Então, claro que assim, se você não resolve essa situação emocional passada, isso pode, se está aí, né? Se está incomodando, se está te trazendo sofrimento ainda, claro, contribui muito para o estado ansioso, porque o estado ansioso é um estado de alerta, né? Então, assim, não tem como você se desconectar disso sem ficar ansiosa, né? Quer dizer, desculpa, não é se desconectar, é se conectar, quer dizer, aquilo vem e você fica num estado mais de alerta mesmo. Tratamento com hipnose. Tá. Ó, a hipnose hoje em dia, tá? Não existe mais questionamento se hipnose funciona ou não funciona. Hipnose funciona, tanto é que é usado nos grandes hospitais. Eu comecei a trabalhar com hipnose no Hospital das Clínicas de São Paulo. Hoje, a hipnose está sendo usada no SUS como tratamento complementar. Então, a hipnose sempre é utilizada como
tratamento complementar. A hipnose não faz milagre, hipnose sozinha não resolve. Então não adianta você ir numa clínica express, sabe? Porque hoje tem delivery de hipnose, tem clínica aí que venha, faça hipnose para parar de fumar, para parar de comer, para parar de não sei o quê, enfim. Gente, isso não funciona. Só funciona com pessoas extremamente suscetíveis, tá? O que é muito raro. Então, para a hipnose funcionar, você precisa ter todo um conjunto de ferramentas, de estratégias para manter a hipnose funcionando. Eu estou pensando em montar um curso, né, em dar um curso para vocês, com estratégias de gerenciamento de ansiedade. A hipnose é um dos aspectos que eu quero abordar, tá? Por quê? Porque a gente ensina, tem pessoas aqui que são meus pacientes que já passaram por processos de hipnose comigo, e a gente ensina a auto-hipnose. Então, todo mundo pode fazer auto-hipnose, porque assim, toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu posso hipnotizar vocês, mas na realidade, se vocês não quiserem, eu não consigo. Então, para que alguém seja hipnotizado, essa pessoa tem que se propor, tá? Querer, né? E é um processo. Então, assim, a gente pode induzir a hipnose de diversas maneiras. Uma delas é através da respiração, mas tem que ser uma respiração mais longa, repetidas vezes, às vezes numa intensidade maior, tá? Então, assim, para você fazer a manutenção do resultado da hipnose, você tem que entender para que ela funciona, como ela funciona. Hipnose é uma coisa lógica, simples, é muito fácil, porque hipnose é sugestão, tá? Então, eu dou uma sugestão para vocês, vocês aceitam essa sugestão, colocam em prática, e isso tem um resultado real no corpo, tá? Traz uma mudança fisiológica. Mas, para eu explicar isso direitinho para vocês, eu vou ter que fazer uma outra live. Então, se vocês tiverem interesse, Rosana, hipnose é um estado de relaxamento profundo. Por exemplo, quando você faz uma meditação, a meditação é um estado de relaxamento, tá? Só que na meditação você tem que se concentrar. Na hipnose, não. Na hipnose, a gente só relaxa e trabalha com a imaginação. Quem dirige, tá? Ou, tudo bem, se você não dirige, por exemplo, vou usar 2 exemplos, para vocês verem como vocês já passaram por estados de transe hipnóticos simples, comuns. Por exemplo, quem aí, tá? Manda um eu, um coraçãozinho, enfim. Quem aí com quem que já aconteceu de estar dirigindo, chegar no lugar e não perceber o trajeto que fez. Por exemplo, eu vou sempre para o trabalho, né? Eu faço sempre o mesmo caminho. Às vezes você chega lá e fala, caramba, já cheguei, nem percebi o trajeto. Alguém já passou por isso? Escreve aí, manda um eu, manda um coraçãozinho, né? Alguém já teve essa experiência? Alguém já começou a ler um livro, um texto, um trabalho, qualquer coisa. Chegou no final da página, falou, caramba, eu sei que eu li, mas eu não prestei atenção em nada, eu vou ter que ler de novo. Ó, vocês estão escrevendo eu aí. Alguém já esteve, por exemplo, no ônibus, numa condução, viajando, né? E na hora que viu, chegou, não prestou atenção numa porção de coisas, sei lá, o ônibus parou lá no posto para você tomar lanche, e você nem viu o tempo que você ficou na viagem. Ó, né? O Elias está falando que tem muito isso indo de bike para o trabalho. Sim. O que acontece nesse momento? Nesse momento, a sua atenção, o lado do teu cérebro responsável pela atenção,
pela concentração, isso, ó, ler um livro e tal. Estava com a atividade cerebral reduzida e a sua imaginação estava ativada. Você estava pensando em alguma coisa. Você estava pensando que você ia falar com alguém, o que você tinha para fazer e tudo mais. Então, isso é um estado de transe hipnótico leve, quando a sua imaginação está mais ativada do que a sua razão, do que a sua atenção, do que a sua concentração, tá? Então, isso é um estado de transe hipnótico muito leve, mas dá para vocês entenderem, tá? Então, assim, se vocês se interessam, se vocês quiserem, eu faço uma live depois falando sobre hipnose, tá? Então, se vocês quiserem, manda aí uns coraçõezinhos, um eu, enfim, que aí eu faço essa live, tá bom? O estresse do dia a dia pode piorar uma pessoa ansiosa? Sim. Mas o que é importante entender? Lavando a louça lá. O estresse, o que é estresse? Estresse é qualquer coisa que tire o seu organismo do equilíbrio. O estresse pode ser bom ou ruim. Uma viagem. A Tamara diz que acha que passa o dia assim. Tamara, isso não é ruim, né? Então, o estresse pode ser bom ou ruim. Uma viagem que você está super afim de fazer, se você ficar preocupado se o tempo vai estar bom, se o hotel é legal e tudo mais, vai virar um estresse. Então, estresse a gente tem todo dia, tá? A maneira como você reage ao estresse é que pode piorar a tua ansiedade. Então, se você ficar ruminando, alimentando, intensificando aquela situação, vai piorar a sua ansiedade, sim. É normal comer mais do que se deve numa crise de ansiedade? Então, tem gente que perde o apetite, como alguém falou aí, eu também. Tem gente que come demais. Por quê? Para quem perde o apetite, é aquilo. Todas essas reações fisiológicas travam, você não consegue comer. Agora, tem pessoas que vão buscar alívio, prazer na comida. Então, a ansiedade não é que você come pela ansiedade, você come pelo desprazer que a ansiedade acarreta. Você fica desconfortável, você não se sente bem e você quer buscar bem-estar. E a comida traz isso. E pode prestar atenção, tá? Quando a gente come por ansiedade, nunca sei lá, tudo bem, se você sentar à mesa, tá? Para comer ansioso, você vai comer arroz, feijão, carne, enfim, você vai comer muito mais do que você precisa. Agora, quando a gente está durante o dia fazendo as coisas e de repente começa a se sentir mais ansioso, você quer uma comida gostosinha, né? A tal da comfort food que a gente fala, né? Você quer uma comida que te traga prazer. Então, normalmente é um carboidrato, ou é um doce, é alguma coisa que vai te trazer prazer, tá? Se é normal surtar de vez em quando, né? De vez em quando todo mundo pode ter um momento de estresse, de desequilíbrio emocional. A gente diz que uma situação é considerado um transtorno, uma doença psíquica e tudo mais, quando isso traz prejuízo para a sua vida, tá? Então, se você começa a isso acontece repetidas vezes na sua vida, isso começa a te trazer um prejuízo e aí sim vira um problema. Mas de vez em quando todo mundo pode, né? Tá bom? Chocolate, enfim, é isso. Então, gente, se vocês quiserem, tá? Então eu vou encerrar para não ficar pesado para todo mundo, né? Já extrapolei aqui o tempo. Se vocês tiverem interesse, tá? Na questão da hipnose, escreve aí que eu faço, tá? A Victor, todo mundo falou que sim? Então tá. Então, a próxima live eu vou fazer sobre hipnose. Tá bom? Ok?
Oba, olha aí, estou recebendo uma porção de coraçãozinho. Acho que as pessoas gostaram da ideia, né? Então, aí eu faço uma live sobre hipnose, explicando como a hipnose funciona, e aí a gente faz uma técnica, tá? De hipnose. Como é que você faz para controlar a tontura? Faz a respiração, assiste a live, tá lá no YouTube. É uma live que tá. É gerenciamento de ansiedade, é isso? É uma live que está escrito gerenciamento de ansiedade, tá? Assiste a live, é legal você assistir a live inteira para você entender o que é ansiedade. E no final tem um exercício que eu fiz com todo mundo que estava na live, tá bom? Gente, estou muito feliz de ter tido a companhia de vocês, né? A gente passou aqui 1h20 quase juntos, tá? Tem muita gente aqui me desejando muita coisa boa, é recíproco, tá? Que Deus nos abençoe a todos e que vocês tenham. O que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte: se apaixonem pela vida de vocês, queiram melhorar, né? Não entendam assim, vocês precisam querer melhorar, né? Dá trabalho, mas pensa só o seguinte: dá trabalho viver sofrendo, não dá? Quem sofre aí? Quem sente que é um trabalho viver sofrendo? Manda aí os coraçõezinhos para saber. Quem acha que é trabalhoso viver sofrendo? Né? Para quem é difícil viver sofrendo? Percebe? Então, o mesmo trabalho que vocês têm para sofrer, para levar uma vida pesada, difícil, infeliz, sofrida e tudo mais, vocês têm para se cuidar, né? Vai dar trabalho, vai exigir um pouco mais de cada um, né? A gente vai ter que se esforçar, vai, mas é melhor se esforçar para ser feliz do que para ser triste, né? Não, né? Tá bom? Então, gente, boa noite. Vai todo mundo agora respirar, se tranquilizar, tá? Tem que relaxar para ter uma noite de sono gostoso, tá bom? É isso aí, né? É verdade, né? Então, a gente tem que escolher. Ou vive, ou tem trabalho para sofrer, ou tem trabalho para melhorar, tá bom? Beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Semana que vem, então, vai ser sobre hipnose, tá bom? Beijo.